reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo. Meu nome é Henrique, esse aqui é o canal Cinefiliano, nosso canal que fala sobre filmes, séries, cultura pop e uma variedade de assuntos relacionados a isso. Então, se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal, já confere nossos vídeos anteriores e fique atento aí aos nossos próximos vídeos. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre Stranger Things, mais especificamente sobre essa última temporada, né, sobre os 4 episódios finais, né, os episódios 4 a 8, que foram os episódios lançados no dia 25 de dezembro ao dia 31 de dezembro. Então também você já vai deixando nos comentários sua opinião sobre a temporada, se você gostou, se você não gostou, o que você gostou, né, enfim, e o que você vai concordar e discordar aqui desse vídeo, né, sugestões ali em relação ao que você gostou nesse vídeo. Mas sem mais delongas, vou falar brevemente sobre a minha opinião em relação à temporada, lembrando que a gente já falou da temporada anteriormente, falamos do episódio 1 ao 3, então aqui eu vou dar uma nota final para a temporada, considerando também o que eu falei no vídeo anterior. Então é importante que você assista o vídeo anterior para ver tanto a minha opinião quanto a do Kaique, mas enfim, em resumo, eu achei a temporada ok. Muita gente achou uma merda, vi muita gente falando, puta, que foi o pior final possível, isso foi muito ruim e tal. Eu não sou desse time. Vi algumas pessoas, menor quantidade inclusive, mas eu vi algumas pessoas falando, não, foi muito legal, adorei o final, eu vou desagradar tanto quem odiou quanto quem amou, porque eu achei que tem coisas boas nessa última temporada, tem coisas ruins, tem coisas boas nesse final, tem coisas ruins. Eu acho que poderia ter sido melhor, eu queria que fosse melhor. Não foi um final perfeito, maravilhoso, mas eu também achei que foi um final aceitável. Eu acho que essa é a palavra dessa temporada, ela é uma palavra temporada ok, aceitável, fraca, a gente pode dizer, mas ela não é horrível igual muita gente tá falando, né? Vou começar aqui falando de alguns pontos que eu achei pontos negativos. Eu acho que a questão do desenvolvimento de tudo que aconteceu, né? Eu acho que foi tudo muito rápido. Eu acho que essa temporada acabou, principalmente nos episódios 4 a 7, querendo apresentar muita coisa e não deu muito certo. E também no episódio final, muita coisa pra resolver e não deu muito certo, porque acabou não resolvendo nada direito, acabou ficando muitas perguntas sem resposta no final, né? E muitas cenas que deveriam ter mais impacto acabam ficando sem impacto, porque já tem que correr pro próximo acontecimento. Então eu acho que essa temporada perde muito em ela ser muito rápida no seu desenvolvimento, né? Como eu falei, ficam perguntas sem resposta, o que aconteceu com os militares, como que, sei lá, no fim a Max conseguiu se formar, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso aí é o de menos, inclusive pra mim, essas perguntas. Eu acho que o que me incomoda mesmo são cenas como, por exemplo, a cena do término do Jonathan e da Nancy, a cena do Wilson sumindo, ou, por exemplo, a luta final, inclusive, né? Vou falar um pouquinho de cada uma dessas cenas, mas foram cenas que, na minha visão, elas ficaram muito prejudicadas pelo ritmo, né? Começando pela cena do término, eu acho que muita gente, inclusive, eu vi na internet falando que nem entendeu que era uma cena de término. E assim, se você presta atenção no diálogo, que eles falando sobre coisas que incomodavam no outro, na hora que ele vai pegar o anel ali no bolso, ele fala que, ó, eu tô guardando isso aqui há dias, achando que isso poderia resolver nossa relação, mas eu entendo que não vai. Enfim, se você presta atenção na cena, eles deixando o anel lá, eu acho que dá pra entender que é uma cena de término, mas eu vou entender um pouco da confusão, porque por ser uma cena de término, a gente espera que vai ter muito mais emoção, a gente espera que, sei lá, vai ter muito mais impacto, vão comentar mais disso, e o término deles é uma coisa que acontece, e se não tivesse acontecido, não faria muita diferença nos próximos episódios. Enfim, eu acho que acaba ficando uma coisa sem impacto nenhum, então dava até pra ficar meio, tipo, caramba, é só isso, eles terminaram e, gente, acabou, isso aí, vamos seguir em frente. Então não tem muita repercussão esse término, acho que poderia ter alguma repercussão, acho que isso é mais legal. Eu acho que a cena do Will se assumindo acaba caindo no mesmo lugar, que é do tipo assim, é no finalzinho do episódio 7, quando eles já estão indo partir pro confronto final, então é um momento meio esquisito pra ter essa cena, e parece que ninguém tá se importando muito, sabe? Era uma cena que poderia ser emocionante, mas do jeito que ela foi feita, pra muitas pessoas ficou até engraçada, né? Então, tipo assim, pô, ninguém tem uma reação, basicamente, ninguém fica chocado, tudo bem que assim, chocado, acho que talvez só o Will não saber que ele era gay, né? Enfim, eles poderiam ter mostrado mais reação, não teve, sabe? Eu acho que talvez, inclusive, pelo momento que foi, talvez a mesma cena, mais pro início da temporada, mais pro meio da temporada, um pouco antes, até no episódio, teria funcionado melhor, mas por estar antes de um confronto final, nem tinha muito espaço pra aquilo ali virar um momento bonito, então acabou ficando um momento meio qualquer coisa. Eu acho que a luta final também aconteceu isso, foi uma luta que, por ser a última luta do último episódio da última temporada, eu acho que ela deveria ser muito mais épica, ela deveria ter muito mais peso, ter um senso de urgência muito
muito maior, caramba, eles vão morrer, como é que eles vão enfrentar e tal, e não tem isso. É uma luta curta, ela dura, sei lá, menos de 15 minutos, eu acho. Eu não peguei pra contar, obviamente, mas eu acho que ela poderia ter durado mais tempo no episódio, ela poderia ter apresentado mais dificuldades, e eles derrotam o Devorador de Mentes Gigante lá que aparece, e o Vecna com uma relativa facilidade, que me incomodou bastante. Então acho que esses foram os pontos que me incomodaram. Eu acho que uma coisa que me incomodou também foi os planos mirabolantes do nada, né? Stranger Things sempre teve isso. Sempre teve algum personagem que tem uma epifania meio do nada e tal. Mas eu acho que essa temporada eles acabaram meio que abusando desse recurso do personagem, tipo, não, pera, o que você disse? Fala isso de novo. E aí ele faz uma puta analogia, pega os objetos aqui, não, porque o Vecna, ele é tipo esse café aqui. E aí o cara começa a explicar, então a gente tem que colocar aqui dentro água, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, é sempre alguém tem um plano mirabolante do nada e é sempre uma explicação envolvendo objetos aleatórios que estão perto. Eu acho que isso aí funciona uma vez, mas em 3 episódios eu vi isso acontecendo 3 vezes que eu consigo lembrar só nessa temporada. Então, enfim, outra coisa aí que acabou incomodando um pouco. Bem, minha analogia não fez muito sentido, mas as deles também não fazem tanto assim, às vezes. Então, não sei se nenhuma das cenas eu achei ruim, acho que elas funcionam ali no contexto, mas também foi um uso excessivo no recurso que eu não gostei tanto. Mas agora falando de coisas que eu gostei, eu já falei algumas coisas ali no episódio anterior, né, mas que eu gostei desses episódios em específico, foi, por exemplo, a relação do Steve e do Dustin, né, essa coisa do Dustin tentando superar a morte do Ed, e com eles discutindo ali, ele falando, não, porque eu sei como é ter um amigo, eu já tive um amigo que foi muito bom e tal, e eles estão discutindo ali, e o Steve fala, não, porque o Ed quis bancar o herói e ele fica bravo, ele sai na porrada, mas depois eles finalmente se reconciliam, né, a cena que o Dustin não deixa o Steve subir ali naquele lugar pra tentar salvar o Jonathan e a Nancy, é uma cena muito bonita, que ele, não posso passar por isso de novo. Gostei bastante dessa cena, gostei bastante da cena lá que o Steve fala, eu falei tudo aquilo porque no fim eu senti a falta do meu melhor amigo. Achei uma cena legal, achei que talvez foram os personagens ali que tiveram o desenvolvimento mais interessante. Um arco que eu gostei foi o da Holly e da Max fugindo da mente do Vecna. Eu achei que foi uma das poucas partes que eu realmente tive um senso de urgência ali, que eu realmente cheguei a pensar que talvez eles não fossem conseguir, enfim. Eu acho que essa parte ela foi bem feita, eu gostei. E eu acho que a parte no hospital também foi muito legal, que eu falei, são as duas partes que eu sinto um senso de urgência, que eu queria ter sentido lá no final, na última luta. Mas quando os Demogorgons aparecem no hospital, eu realmente fiquei com medo do que poderia acontecer ali. Eu achei que talvez eles conseguissem pegar a Max, eu fiquei pensando, puta, como é que eles vão resolver isso? E aí aparece a mãe deles ali, é bem épica, inclusive, eu gosto bastante da cena que a mãe explode ali os Demogorgons, é uma cena boa. Então essas foram cenas que eu gostei desses episódios. Eu achei esse lance de dimensão X meio esquisito também, mas beleza. É a lore que eles criaram ali, mas eu achei que também foi meio, tipo, muito mirabolante do nada. Mas ok, até que funcionou, né? Mas é um ponto aí que eu nem, assim, odiei, mas eu também não gostei muito. Mas outro ponto que eu gostei foi o final em si, né? Aquele epílogo mostrando como é que foi o destino de todo mundo, inclusive do Mike, falando deles a partir dos personagens do RPG. Eu achei bem legal essa analogia. Não gostei do final da Eleven. Eu acho que a morte, ou não morte, né? A morte que não dá pra saber dela, foi uma coisa meio ruim. Eu acho que assim, se fosse pra ela morrer, que morresse de verdade. Se fosse pra não morrer, que ela tivesse ali junto com eles e tal. Não achei legal isso ter ficado meio ambíguo. Acharia melhor que nem tivesse o sacrifício dela e ela estivesse lá. Ou tivesse o sacrifício dela e ela estivesse morta e ponto final, né? Então isso foi uma coisa que eu não gostei, mas eu gostei, por exemplo, da cena dos personagens mais velhos conversando e falando sobre o futuro, vendo onde cada um tá. Eu achei bem da hora essa conversa, que eles choram, se emocionam. Eu sei que esse final usou de bastante apelação pra emocionar, mas funcionou, eu gostei. Eu gostei do Mike saindo de lá e a Holly entrando lá no porão pra começar a primeira campanha dela de RPG. Eu acho uma coisa do tipo, pô, agora eu cresci, agora é a vez deles, né, passarem por essas experiências. Eu achei bacana, achei bem feito. Então, coisas boas, coisas ruins. O saldo geral da temporada ainda é positivo. Por ser uma temporada final, eu fico muito triste, porque eu acho que ela deveria ser no mínimo melhor que a temporada anterior, né? Eu acho que principalmente uma coisa que faz eu baixar um pouco a nota dessa temporada é que ela é a temporada final. Então,
ela deveria ser muito maior, muito melhor do que a temporada anterior, e ela é bem abaixo da quarta temporada na minha visão, ficando ali em torno de uma nota 7, né, entre uns 6 ali, 7, talvez um 7,5, mas eu acho que eu vou deixar um 7, mais ou menos perto ali da segunda temporada. Eu ainda acho um pouquinho melhor que a segunda temporada, mas mais ou menos ali no mesmo nível, bem abaixo da primeira, da terceira e da quarta, né? Então eu acho que a quarta teria sido um encerramento muito mais bonito do que foi esse, talvez. Não sei, pelo menos o sacrifício do Edge tem bem mais peso do que, por exemplo, o suposto sacrifício da Eleven. Mas essa é mais ou menos a minha opinião. Não foi maravilhoso, poderia e deveria ser muito melhor, mas tem coisas boas. Foi uma boa temporada até, apesar de que eu esperava mais. Mas enfim, deixa seu like, seu comentário, fala os pontos que você concorda e discorda de mim, que você vai concordar e discordar do Kaique, que provavelmente vai falar agora. E é isso, falou. Olá, voltei aí pra tá falando aí, né, sobre a segunda parte e o último episódio aí da última temporada de Stranger Things, né, rapaziada. Bom, eu não sei muito o que eu vou falar aqui, porque é muita coisa, então eu fiz um bagulho que é raro eu fazer, tá? É raro eu fazer, que foi abrir o Letterboxd e fazer uma crítica. Raramente faço isso, raras exceções que eu faço isso. É só quando eu gosto muito de uma coisa ou quando eu odiei muito alguma coisa. Pela minha cara, dá pra ver que eu amei, né? Com certeza. Vamos lá. Na primeira vez que eu escrevo, eu só avalio, tá? Eu só avalio. É a primeira vez que eu escrevo alguma coisa. Bom, minha nota para essa temporada foi 2 estrelas. E aí eu vou falando aqui, eu vou lendo e eu vou desenrolando aqui, eu vou falando dos pontos que eu achei bem positivos e negativos, tá? Então vamos lá. Muito abaixo do esperado, principalmente para um final de uma série tão grande como essa. Primeiro ponto é esse aí, que é meio óbvio, tá? Bom, eu não achei uma temporada ruim, tipo, ruim mesmo, assim, com força, assim, tipo, nossa, que horrível. Eu acho que tem algumas coisas que salvam, né? Tais coisas, né, que salvam, que são justamente coisas de outras temporadas, né? Como, por exemplo, flashback e só. Os flashbacks aí salvaram muito essa temporada aí, na minha opinião. Querendo ou não, traz mais uma emoção, assim. Você sente assim, caramba, tá acabando o bagulho. Tá acabando, e você vai ficando mais triste e raivoso, assim, porque tá ruim. Não tá bom o bagulho, quer dizer, não tá ruim. Não poderia estar melhor. O bagulho é o seguinte, não tava ruim, mas poderia estar melhor. Eu acredito que, assim como o Bigas falou no último vídeo que a gente falou, né, da primeira parte daquela temporada, ele falou que é uma série que é muito grande, que dificilmente vai acontecer algo assim de novo, igual aconteceu com essa série, né, que abrange muitos públicos, muitas vertentes, né, terror, anos 80, criança, abrange um monte de coisa. Então pega os roqueiros, pega os nerdola de RPG, pega os caras que gostam de filme de terror, pega os adolescentezinhos esquisitinho, né, tudo mais. Abrange vários públicos aí, abrange várias situations aí, né. Porém, parece que eles meio que, tipo, dane-se, sabe? Eu queria fazer uma última temporada, mas já que os caras estão pedindo, já que a Netflix tá pedindo, bora fazer aí. Então, qualquer coisa aí, joga, eles vão aceitar qualquer coisa mesmo aí. Hoje em dia, os caras aceitam qualquer coisa aí também. Grande parte aceitou. Eu não achei que isso fosse acontecer, mas grande parte do público aceitou essa porcaria aí. Mas tudo bem, cada um com a sua opinião. Bom, o que me parece é que podia ter sido melhor. Podia ter sido muito melhor. Eles tinham muita coisa pra fazer. Eles ignoraram muitas coisas que eles tinham feito antes. Não apareceu os morcegos lá no Mundo Invertido, né? Que é uma das coisas que a galera tava mais reclamando. O cientista lá, o Banner, o nome dele, eu acho que é. Sumiu. Ninguém nunca mais falou desse cara, tá ligado? Ele podia claramente ter salvo, né? Ajudado ali a On, vou chamar de On porque chamaram ela de On o bagulho inteiro. Dane-se a Jane, não ligo se o nome dela é Jane, não ligo, vou falar On porque eu quero, tá? Obrigado, agradeço, para de reclamar, tamo junto, é nóis. Desculpa, tinha que falar porque... Ai, mas o nome dela é Jane, eu não ligo. On é muito mais estiloso.
tá bom? Ele podia ter salvo ela, podia ter controlado toda a situação. O cara era muito bom, velho. O cara, ele era bondoso, ele era do bem. Ele tinha ali o sistema, né? O sistema com ele tinha ali o sistema com ele, tá ligado, mano? Outro bagulho também, que voltando pra aí, a morte dela do mais absoluto nada, decidiram que ela ia sacrificar. Não teve, mano, desculpa, mas não tem motivo, sim, não tem motivo. Tem muitas outras formas disso acabar, tá ligado? Muitas outras formas disso acabar. E daí os caras tomaram a pior decisão possível, que foi, né, acabar aí com ela, né? Que a gente não sabe se realmente acabou, mas com certeza sim, porque, né, a gente viu que ela realmente ali, it's over. 18 meses depois ela tava sumida, então realmente acho que não tem como mais. Agora pra cenas específicas, né, que eu realmente odiei. Vamos lá. Eu até gravei, mano, mas o meu computador não captou a tela do Google. Mas eu gravei, velho. Na hora que eu vi, mano, sério mesmo, mano, chega até a ficar chateado, velho, com essa cena, mano. Que é a cena que a Kali vai de arrasta. A Kali vai de arrasta. Sabe? Só que, tipo assim, beleza, ela foi de arrasta, vai se criando um clima ali, né? Um clima, assim, triste. Pô, nem ligava tanto pra Kali, assim, eu tava quase me envolvendo, assim, quase me envolvendo com a cena, quase ficando chateado ali que ela ia de arrasta, né? Mas aí, eu não sei se vou conseguir pegar, mano, de verdade, velho. É tipo assim, tem um corte que é muito fora do tempo, mano. É muito fora do tempo. Corta, ela termina de falar, corta, muda o take, o Hopper chega, tipo assim, e ela tá morta. Dá pra entender o que eles fizeram fazer ali, Só que, tipo assim, foi muito rápido, mano. Outra crítica que eu quero fazer aqui. As coisas nessa temporada aconteceram muito rápido, inclusive eu acho que eu escrevi aqui. Tipo assim, mano, aconteceu muito rápido. O episódio tem 2 horas. O último episódio tem 2 horas. E é muito corrido, é tudo muito corrido. Em 2 horas dá pra fazer muita coisa. Eles correram, mano, pra terminar esse episódio. Eles correram tanto que o final boss não tem peso nenhum. O Devorador de Mentes. Não tem peso nenhum. Nenhum. Tipo assim, tem aquela cena da hora da Nancy correndo, pá, não sei o que. Rambo, né? Nancy Rambo aí. Shout out. Nancy Rambo. Correndo ali, pá, não sei o que. Daí chega os caras, começam a tacar fogo e ele morre. Vê que na Eleven vai lá. Acabou. Também. Não tem, tipo... Sabe? Parece que só... mano, dane-se. E eu não tô nem aí. Agora, deixa eu ver aqui mais o que eu falo. Tipo assim, aqui, ó. As coisas acontecem tão rápido que não dá nem tempo, nem de processar o que tá acontecendo, ou sequer se emocionar nas cenas sentimentais. Que eu falei da Kali, que ela simplesmente morre do nada, tá ligado? Ela morre do nada. Quando o Mark tá se despedindo da é um mix de coisa assim, de casal sem química ali, porque, pô, eu nunca achei que eles fossem um casal sem química, assim. Eu sempre achei que eles tivessem ali uma química da hora ali, mano, mas naquela cena, os caras, não sei. Tipo assim, ele tava, dá pra ver, ele tava encostando no caminho assim, ó, com a mão assim, ó, bagulho bem esquisito, assim, ó, e você pega o Lucas e a Max ali no final ali, mano, parece que, sei lá, velho, tão casados há 35 anos já, mano, intimidade, assim, já avançado, o bagulho, os caras já tão avançados já, mano, e aí é muito rápido, assim, é uma sensação esquisita que esse último episódio, essa temporada causa na gente, mano, uma sensação estranha, velho, eles criaram o Sentimento 2, mano, parece, velho, é um bagulho esquisito, tipo assim, não consegue me entender? Que, tipo assim, essa temporada causa um sentimento novo que você nunca sentiu antes na vida? Comenta aí se você sentiu o Sentimento 2 aí, assistindo esse último episódio, essa última temporada, tudo mais. Porque, tipo assim, pra mim, o sentimento que me passou com essa última temporada é que dava pra ter acabado na quarta. Fácil. Tipo assim, o único empecilho que poderia fazer com que não acabasse na quarta é a Max, que ficou debilitada lá pra não sei o quê. Mas aí eles poderiam resolver isso na própria quarta temporada, ali no finalzinho. Mas tirando isso, fácil. Podia acabar na quarta temporada. E a série acaba assim, ó, perfeita. Eu fui reassistir ela, hoje assisti a quinta temporada, e, mano, até a quarta temporada é perfeita. Até a segunda temporada que eu achava meio, mais ou menos assim, eu achei boa, tá ligado? Eu achei legal, fui ver com outros olhos, né? Tipo assim, mano, sei lá, dá um gosto meio amargo, assim, depois que termina. Não, tipo, queria mais, tá ligado? Tipo assim, a sensação que dá é que a série fica boa depois que a Eleven sobe, ela vai de arrasta, porque realmente, como, tipo,
essa parte, assim, depois, né, o epílogo, é bem escrito. O epílogo é bem escrito, bem dirigido, tá ligado? O resto, esquece. Esquece. A coisa que mais me incomodou, isso aqui eu já falei, vamos lá. A coisa que mais me incomodou, por exemplo, foi a morte ridícula da Kali, que Deus me perdoe, foi a morte mais feia que eu já vi em um seriado. E realmente foi a coisa mais esquisita que eu já vi, assim, foi a morte mais estranha. Eu já tava esperando que ela ia morrer, porque Stranger Things tem essa fama aí, né, de trazer personagens de volta, ou personagens novos, assim, só pra morrer, né? Dá um negócio meio estranho, mano. Assim, depois você vai pegar a cena depois, ela fala assim, a minha história sempre acaba aqui, alguma coisa assim. Só que aí depois ela fala, mas a sua não. Só que, tipo, eles pegaram e gravaram em um take, certo? Então, tipo, antes dela falar isso, eles cortaram e ficou um bagulho muito estranho. Depois eu vou ver se eu acho. E daí corta pro Hopper, tipo, mano, bagulho estranho, mano. Eu tô sendo chato. Eu tô sendo muito chato. Não, desculpa. Não, chega a dar raiva, velho. Zero sentido, zero sentimento, zero tudo. Foi isso que eu falei aqui sobre a morte da Kali. Por outro lado, eu curti bastante a estética final de campanha de D&D, onde o grupo enfrenta um bicho enorme e que muito provavelmente mata num hit só. Seria emocionante se eles não derrotassem o final boss no tapa só. Essa é a minha consideração final sobre, né, essa luta final aí. Mais ou menos pra uma mid-season e péssimo como final season. Essa é a meu checkmate aí, ó, pra vocês aí, ó. Gostaram dessa crítica aí, ó? Falei, tá? Falei, tô leve. É o que lá... Ué? Não parou de gravar sozinho. Minha câmera parou de gravar sozinha aqui, contando. Mas eu até esqueci o que eu tava falando. Mas provavelmente tava falando, assim, se fosse tipo realmente a penúltima temporada, ou temporada ali pra marcar o meio ali, não sei o que, suave, tranquilo. Mas é a temporada final, mano. Os caras deveriam ter caprichado muito mais essa temporada. Tem muitas coisas que me incomodaram. Muitas coisas que me incomodaram ao decorrer da série, por exemplo. Tipo, com a série inteira, eu vi um post, mano, falando que, tipo, eu acho legal que é nada sobrenatural, é tudo física. A única coisa física que acontece nessa série é o buraco de minhoca que eles mostram no último episódio da última temporada. Aí os caras pegam, colocar como se fosse tudo física. Mas realmente antes não era paranormal antes? Sim, é física. Mas eu não acredito que tenha uma teoria da física que fala sobre Demogorgons, Vecna, telecinese, pessoas movendo as coisas com a cabeça. Não, acho que, tipo assim, não tem nada sobre isso. Eu acho que a galera pegou um pouco errado aí essas... né, as nuances aí, tá ligado? Então eu acredito, tipo assim, é física. Então deixa claro que é desde o começo que é física. Não é. Pra mim tava claro que não era. Mas agora a galera tá falando que é. Outra coisa que tá me incomodando também. Os produtores, nossa senhora, agora vou falar. Os diretores do bagulho, os irmãos lá, tem que vir explicar cada segundo dessa temporada. Pra mim, isso não entra na minha cabeça. Desculpa, isso não entra na minha cabeça. Eu vi a porcaria daquela cena lá que podia ter... Pega aquela cena massa do Jonathan e a Nancy terminando. Eu não sabia que era um término. Eles tiveram que falar que era um término. Eles tiveram que falar que a 11 morreu. Eles tiveram que falar o que é aquilo que deu poderes pro Vecna. Eles tiveram que falar... Tiveram que falar não sei o que lá. Gente, vamos lá. Se eles tiveram que explicar o que tá acontecendo na série deles, é porque ou tá mal escrito, ou eles cometeram um grande erro de explicar, porque não era pra ser explicado. Vamos combinar aqui. Era melhor eles não ter explicado e deixar assim, avulso assim, do que eles explicar, porque isso dá brecha pra crítica, né? Pô, os caras têm que explicar. Porque ou realmente não era pra entender. Eles falaram assim, vamos explicar, aí tira todo o peso que era pra ter, assim, de bagulho meio mal explicado e tudo mais, que eu acho interessante até, um final meio enigmático, assim, mas também eles se escondendo abre brecha pra tacar pau no roteiro, né? Que é o certo, tacar pau no roteiro, porque essa temporada é muito abaixo mesmo. Eu fiquei indignado quando eu vi. Tipo assim, na primeira parte eu tava gostando, de verdade, ó, realmente tava gostando. Tipo, o Will controlando, nossa, o Will controlando uou, meu Deus do céu, que bagulho doido, cara, que bagulho maluco, Deus tinha revoltado, não sei o que lá, e daí vem essa segunda parte aí pra quebrar nossas pernas aí. Tá tendo uma teoria aí que, se for isso, eu vou gostar bastante, que é que, tipo assim, esse não é o final verdadeiro, tipo, tem muitos indícios aí, né, tipo...
o Camazotz lá, que é tipo uma prisão lá de doido lá, que tipo é uma... que é tipo, fingir que é um mundo de maravilhas, né? Um Alice no País das Maravilhas ali, só que na verdade não é tudo isso que tá acontecendo, não, tá tudo destruído mesmo. Que lá na formatura os caras estavam com a mesma pose que o um fazia lá quando tava sendo bonzinho, né? Que é aquela pose. Tem o 7, né? Que no começo da temporada, no começo da série, quando eles estão jogando lá a partida de D&D, o Will tira 7, só que eles não falam pro Mike. Tipo assim, ou seja, eles perderam, mas eles fingiram que ganharam. E no final, assim, no último take, assim, do episódio, tem o livro de D&D ali, né, do Stranger Things, e o dado com o número 7. Então, meio que seria tipo, eles perderam, mas na verdade estão fingindo que ganhando. Isso seria doido. Se é isso que eles estão planejando, é doido. Mas num cenário onde não é isso que eles fizeram, refaz. É mais fácil refazer a temporada, fingir que não aconteceu. Pra mim, essa série acabou na 4ª temporada. E é isso. Tamo junto, viu? É nóis. Comenta aí o que você achou dessa temporada aí, se você achou muito ruim mesmo, ou se eu tô sendo chato. Comenta aí se você se emocionou. Eu me emocionei, mas só nas partes dos flashbacks. Que é a única coisa emocionante que tem nessa temporada, são os flashbacks. Que eu lembro, caramba, olha como essa série era da hora, olha como essa série era boa, e era o que aconteceu, tá ligado? Não achei ruim, achei mediana, mas pra uma temporada final podia ter sido melhor. Jonathan Inês terminando sem motivo nenhum, zero motivo, não tem pra que isso ter acontecido, não tem motivo, de verdade mesmo, não tem pra que, tá ligado? Comenta aí, dá o like, se inscreve aí no canal aí, eu não sei o que o Bigas falou, mas provavelmente tá com o pau também. E é isso, viu? Tamo junto.